um tempo onde temos a plena convicção que o Pai está trazendo aquilo que Ele disse que traria, né? Que é a questão do amor. Não podemos perder de vista aquilo que Ele já fez. Então, o que Ele já fez? Nós passamos por um tempo de luz, passamos por um tempo de justiça e agora estamos num tempo de amor. E esse tempo de amor tem nos impactado muito, mexeu muito com as famílias, conosco, porque sabíamos que o Senhor iria mexer em algo mais profundo. E eu não tenho dúvida que Ele está fazendo isso. Em cada casa, em cada família, esse testemunho da Fer, né? É o Espírito Santo chamando para um novo tempo, né? A própria confrontação, esse desenho de agora nessa semana que vem nós já vamos entrar numa outra fase da confrontação, né? Que é o quê? Que é verificar o resultado da confrontação. Então nós estamos num processo. A primeira reunião, recebemos, anotamos. Em seguida, no primeiro discipulado, nós trazemos a confrontação para o discipulador e temos uma semana para colocar em prática o plano de ação, né? Daquilo que vimos que precisava ser mudado, transformado. E agora, nessa próxima semana, nós já vamos poder testemunhar. A minha confrontação foi tal, né? O meu plano de ação foi tal, olha, coloquei em prática assim, 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 e o resultado foi esse. Então, esse ciclo, ele precisa estar muito claro para a igreja. Uma igreja que entende, que deseja ser transformada, ela precisa estar muito atenta àquilo que o Pai está falando. Porque senão nós vamos para a igreja, nos saciamos no dia, né? Mas no outro dia nossa realidade está diante de nós e nada muda e acaba sendo anos e anos e anos aí. Nós precisamos entender que existe uma dinâmica. Então nós estamos trazendo essa dinâmica. Qual que é? Eu ouço, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Possa receber luz, porque você recebeu luz. Quem recebeu luz aqui? Recebeu luz. Por receber luz você consegue ver o que precisa ser transformado. E se você participou do processo de justiça, você vai entender como o Pai vê. Porque o que é justiça? É a forma perfeita de interagir com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ou seja, como me relacionar com Ele, o que Ele espera de mim. E agora o tempo de amor. Porque por mais difícil que a minha situação seja, que eu veja com os meus olhos humanos, de ser transformada, eu tenho um Deus de amor que quer um relacionamento comigo, porque eu entendo, se eu tenho um relacionamento com Ele, enquanto eu me relaciono com Ele do jeito que Ele propôs, Ele me transforma. Não é por força, não é por algo que eu possa fazer, não é por algo que eu sei, não, é o meu relacionamento com o meu Pai, desfrutando dessa atmosfera de descanso e amor. Enquanto eu estou aí, Ele me transforma. Então nós estamos aí, estamos nesse processo. Agora, o que nós precisamos então? Entender o quê? Como funciona esse relacionamento com Ele. Como eu me relaciono com o meu Pai? Então, se eu perguntar aqui, como que se dá o relacionamento com o Senhor? Alguém vai falar assim, orando, jejuando, indo à igreja. Será que realmente é esse relacionamento que o Senhor espera de nós e busca de nós? Então nós vamos hoje, né, o que nós esperamos conseguir é discernir que entre em nós, que fique muito claro em nós, mais um pouco
Do quê? Da forma que o Pai, eu falo assim, né? Mas na verdade é o Pai, ele já está, o Pai, a forma como Ele quer se relacionar comigo. E aí eu preciso me esvaziar de mim mesmo e me unir ao que Ele quer fazer. Essa é a obra de Cristo em nós. Amém? Então vamos buscar entender isso? Estamos aí? Porque o tempo de amor é isso. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais... Quem aqui já se apaixonou? Já se apaixonou? E quem se desapaixonou? Não é? Porque a paixão, ela é uma primeira instância, não é? Você se apaixona e de repente cai uma ficha lá. Não é bem do jeito que eu estava pensando, né? E a gente acaba desapaixonando. Não sei se existe esse termo, mas o que o Pai quer é que nós o amemos. E a paixão, sim, ela é necessária, mas ela não sustenta um relacionamento. O que vai sustentar um relacionamento é o amor. E o amor é igual sofrimento. Não é? O quanto eu estou disposto a investir para que não eu seja feliz, mas para que o outro seja suprido em tudo que ele precisa dentro de um relacionamento. Então, há necessidade sim do apaixonar, mas o amor ele vem com o tempo, ele é edificado dentro de uma casa. E assim é com o nosso Pai. Quem aqui já teve o primeiro amor? Eu quero voltar ao meu primeiro... Não, meu irmão, você não tem que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é a paixão, você descobriu o Senhor, você ficou vislumbrado, você quis ter um relacionamento com Ele, e se não está aí, é porque na verdade o amor não foi desenvolvido. Ficou na paixão. E muitas vezes a gente quer buscar a paixão, e na verdade o que a gente precisa é buscar o amor. É esse novo estágio de um relacionamento. Então, como que acontece isso? Como que a gente vai ver isso, não é? Semana passada nós vimos que o Evangelho é uma pessoa, que a salvação é uma pessoa. Nós vimos também que a Bíblia ela não é um manual de instrução, né? A gente entendeu isso, porque a Bíblia não busca mudar comportamento. A Bíblia ela é um testemunho de quem é Cristo. Então, para um relacionamento existir, é necessário haver um conhecimento daquele que nós amamos. Então, a Bíblia traz o que é um testemunho de Cristo, que somos transformados pela fé nele. O que ele busca é não mudar os nossos comportamentos, não esse é o objetivo. Entendemos que o comportamento é apenas uma frutinha da árvore. O que o Pai quer mudar é a raiz. Então, a natureza de cada um de nós é o que ele busca transformar, não é? E vimos também que tudo está nele, que uma vez que a minha natureza, eu descubro a minha natureza, eu sei quem eu sou nele, e que a minha natureza se conectou a dele, eu consigo então ser transformado por aquilo que ele é. Amém? Paramos aí. E eu quero hoje avançar um pouquinho com o tema, falando sobre justamente uma questão que confunde muita gente e rouba muitas vezes a autoridade e até a identidade da igreja, falando sobre a salvação. Vamos entender um pouquinho mais da salvação. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos unimos a Ele, tudo o que é nosso é transportado para o reino de luz. Isso é salvação. Ele é a própria salvação, tudo está nele, para Ele, fomos criados nele. E quando retornamos para Ele e
tudo que está em nós é inserido novamente nele, estamos salvos. Então, quanto maior o nosso conhecimento de Deus, maior é o nosso nível de salvação. Ok? Então, a salvação também ela tem esferas. Eu fui salvo, mas na minha casa, o meu marido, a minha esposa, ainda não. Ok? A salvação, ela precisa alcançar a família. Olha, meu marido foi, meu esposo foi, mas os filhos não. A salvação precisa alcançar os filhos. A minha casa foi salva, mas ainda há muita injustiça em mim em relação às finanças. A salvação precisa alcançar as minhas finanças. Tudo vai sendo introduzido, levado aos pés de Cristo, introduzido nele. Então a salvação também é um processo, onde eu posso, quanto maior a minha consciência de quem Ele é, níveis de salvação eu vou trazendo para a minha vida. O problema é que muitos recebem a salvação, recebi a salvação, mas não entendeu que existe uma parte nossa de nos relacionarmos com o Pai para que tudo que nos rodeia seja trazido para essa salvação. Tá? Isso é muito importante da gente entender. A cruz, falando de salvação, falamos de cruz. A cruz é o final de um relacionamento, de uma relação com o homem natural. Até a cruz, Deus se relacionava com o homem de um jeito. Depois da cruz, o Pai se relaciona com o homem de uma outra forma. E por ser uma forma de relacionamento, precisamos discernir, ter o entendimento da salvação que nos foi outorgada. Sempre tendo em mente que a salvação é uma pessoa. Então, se é uma pessoa, existe uma forma de se relacionar com ela. E a palavra vai dizer que nós estamos dentro de Cristo. Estamos em Cristo. Amém? Eu tenho um esquema, né? Os irmãos que estão aqui estão com esqueminha, tem um esqueminha aqui, nós vamos estar... se você deseja esse PDF, é só mandar eu quero aqui nas redes sociais, como que fala? No direct, não sei aonde aí que está na sua tela, o chat, né? Eu posso mandar o PDF para você estudar na sua casa também. Tremendo isso, que hoje nós vamos entender, através desse estudo, algo que vai mudar a nossa vida. Por que vai mudar a nossa vida? Porque muda a minha forma a forma como eu me relaciono com o meu Pai. Isso muda tudo. Então nós temos aqui a vida do ser humano e da criação está dividida por esse evento. O que? A vinda de Cristo, a cruz. Antes de Cristo, depois de Cristo, certo? Então a cruz é o final de uma relação com o homem natural e o início de outra relação com o homem espiritual. A cruz, o evento da morte e ressurreição de Jesus, marca essa divisória, esse divisor de águas na história. Antigo pacto, novo pacto. Amém? Vou pedir a ajuda dos irmãos. Quem pode abrir para mim Hebreus 10 e ler do 9 ao 10? Quem que está com Bíblia aí? Vou pedir para... Vamos lá, quem que está com Bíblia? A tia Vera, o Josh pode abrir então Hebreus 10, 9 e 10. A tia Vera abre Colossenses 1, 26 e 27. E a Geu abre 1 Pedro 1, 19 ao 20. Conforme forem achando, vocês podem estar lendo para a gente. Vamos lá. Vamos entender essa realidade. Como que é esse relacionamento com o nosso Senhor hoje.
1 Pedro eu achei. 1 Pedro 1, 19 ao 20. Pode ler, Gil. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Uau! Aí existe uma verdade muito importante. Está falando que a cruz, a imolação, o sacrifício de Jesus não foi no seu sacrifício na cruz, nesse cronos que a gente está acostumado a ver, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Está falando que essa imolação foi quando, Gil? Leia de novo para nós, bem forte. Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sangue do cordeiro, conhecido antes da criação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Porém manifestado nos fins dos tempos. Então, a imolação, o sacrifício de Jesus foi antes da fundação do mundo, porém manifestado, se tornou visível com esse evento que a gente está acostumado a ver, a cruz. Por que que isso é importante? Nós vamos entender por que isso é importante. Quem mais achou outro versículo? Hebreus 10, 9 e 10. Então disse: Eis aqui veio para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, Amém. Feito uma vez. Amém. Então o que ele está falando? Que Jesus na cruz, ele veio tirar o antigo e colocar o novo. Então Jesus veio mudar a forma de como o homem se relaciona com Deus. Então havia uma forma do homem se relacionar com o Senhor antes da cruz, e agora existe o novo. Existe uma nova forma do homem se relacionar com o Senhor. Amém? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, o mistério que estava oculto, pode continuar, isso é 26 e 27, pode seguir. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Uau! Havia um mistério, porque era algo que havia acontecido desde antes da fundação do mundo, mas aprouve ao Senhor nos revelar Cristo crucificado. Então, a obra de Cristo na cruz, essa cruz que nós vemos, Jesus crucificado, é um testemunho de algo que já foi feito antes da fundação do mundo, que era um mistério, ok? Mas através do Espírito Santo em nós, nos foi revelado Jesus Cristo, esperança de glória. O que a gente vê então com esses 3 versículos? Ele tira o antigo, coloca o novo, ele remove o véu, tira o véu, o que era mistério agora já não é mais, já é nos revelado. E o que ele nos revela? Cristo, esperança de glória. Ele nos revela que Cristo foi imolado, sacrificado antes da fundação do mundo, e essa cruz que nós vemos aqui, que separa o nosso tempo, né? O Cronos, dá um testemunho de algo que já foi. Isso é muito importante porque, se eu perguntar para vocês, quando que você foi salvo? Quem quer responder aqui? Quando que você foi salvo? Talvez você vai responder assim: poxa, eu fui salvo quando eu recebi uma carteirinha da minha igreja, dia 27 de julho de 1997. Recebi a carteirinha da igreja, porque ali alguém me chamou
Se eu queria aceitar Jesus, eu ergui a mão, certo? E disse para mim, a partir de agora, a festa no céu, você é salvo. E isso, nós acreditamos nisso, ok? Só que isso está preso aonde? Num cronos, num tempo. Que tempo? Esse cronos natural. Agora, a obra de Cristo, na verdade, ela aconteceu em nós, porque nós estávamos em Cristo, desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele. E nessa imolação dele, na eternidade, nós já fomos salvos. A cruz hoje é um testemunho do que ele já fez lá na eternidade. Por que isso é importante eu entender? Porque isso me tira do cronos e me posiciona no eterno. Então a minha salvação não está em uma oração aqui que alguém disse que com dia, hora, que eu sou salvo. A salvação está em Cristo, onde eu já estava desde antes da fundação do mundo. Ele já foi imolado por mim. Qual a diferença? Que agora eu me dei conta disso. O Espírito Santo, ele vem revelar o mistério. Ora, você já foi salvo desde antes da fundação do mundo. Olha para a cruz, ela é um testemunho do que eu já fiz. O que isso produz em nós? Produz uma retirada do homem do cronos natural e é colocado o homem num cronos eterno. Eu já não opero mais no natural. Se eu sou salvo, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, Cristo ele é atemporal. Cristo não está no tempo. Cristo não está numa cruz. Cristo não está no madeiro. Cristo está assentado à destra do Pai na eternidade. Quando eu creio, me dou conta disso, que aquilo que eu achava que era uma salvação, um vislumbre do Espírito Santo, revelando a Cristo para mim, porque Cristo é a salvação, e entendo que Ele já está desde a eternidade, e essa obra se cumpriu em mim, eu me conecto a essa eternidade. Ele me tira desse cronos e me posiciona nele. E quando Ele me posiciona nele, o que começa a operar em mim? Qual que é a realidade em mim? É a realidade dele em mim. Ele me tira dessa realidade humana, caída, terrenal, natural, e me coloca numa realidade espiritual, celestial e eterna. Aqueles que nasceram de novo, Vera, eles compreendem essa realidade. Eles compreendem que a salvação deles está na eternidade, não está num dia específico aqui. Isso muda tudo. Por quê? Porque para eu estar nessa realidade onde está Cristo, o que me dá acesso a isso é o novo nascimento. É o nascer da água e do Espírito, que me dá acesso a essa realidade celestial, eterna. Enquanto que se eu não tenho o Espírito, não nasci da água, não nasci do Espírito, eu estou preso a um cronos aqui. Eu estou olhando para uma madeira, uma cruz de madeira, olhando para o corpo de Jesus, mas ele já não está mais. Ele veio só dar testemunho daquilo que ele já tinha feito. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais isso. Quem que pode ler para mim? Geo, leia para mim Colossenses 1,17. Isso vai ficar claro. Vai ficar muito claro isso. Em nome de Jesus, o Espírito vai dar testemunho. Colossenses 1,17, Geo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Está falando de quem? De Jesus. Lê de novo, Geo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O que está no céu, na terra, tudo que tem fôlego hoje subsiste em Cristo na eternidade.
Eu ouvi alguém falando essa semana assim: vocês sabem que ninguém vai para o céu? Eu falei assim: opa, como assim? Ninguém vai para o céu. Como assim? Aí ele explica. A questão é a seguinte, que Cristo já fez tudo antes da fundação do mundo. E você e eu estávamos nele. E viemos para cá. Nós não vamos para o céu, nós vamos retornar a ele. A expressão correta é: os filhos de Deus retornarão a ele, a essa natureza eterna que ele já está. Fica claro isso? Então a minha luta não é para ir para o céu ou para o inferno. A minha luta, e eu já entendi isso, e você já entendeu isso pela fé, é voltar da onde você saiu. Amém. Do coração de Cristo. Amém. Que criou todas as coisas de onde nós saímos. Amém. Olha a eternidade novamente aí. Só tenho acesso a isso se a minha consciência não é mais carnal, natural. Ela é celestial. Eu começo a ver a obra de Cristo desde antes da fundação do mundo. Efésios 2:10. Quem pode ler para mim? Efésios 2:10. 10. Portanto, somos feitura sua. Portanto, somos feituras de quem? Continua. De Deus, né? Criados em Cristo Jesus. Somos feitura de Deus, criado dentro, saímos de Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para as boas obras. Para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nela. E existe em outro lugar que vai falar desde antes da fundação do mundo. Então, saímos de Cristo e vamos voltar para Ele. Essa é uma mentalidade, uma forma de entender. Porque isso é importante, porque é a forma que Deus vê. Não se trata de eu julgar isso é certo, isso é errado. A questão é, nós estamos trazendo um desenho de como Deus nos visto, que são capazes de se relacionar com Ele nas regiões celestiais, na eternidade, pela fé. Então a nossa natureza é espiritual. Quem que pode se relacionar com o Senhor então? O homem espiritual. Por quê? Se a minha consciência é natural, está presa nesse cronos, quando eu tento me relacionar com o Senhor, o que Ele vê em mim é abominação. O que Ele vê em mim é o homem caído, sem Cristo, o qual está destinado à ira e à condenação, a palavra vai dizer. Por isso eu preciso nascer na água e no Espírito, me torno um homem espiritual capaz de ter um relacionamento com um Deus que é Espírito. E pela fé eu me conecto a essa realidade. E é a forma que Deus deseja se relacionar conosco hoje. Amém. Com homens e mulheres espirituais. Ok. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Uau, de novo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Uau! Fica mais claro ainda esse versículo. De novo, mãe, bem forte. Olha só. Como também nos elegeu. Como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você já foi escolhido. Você já foi eleito. Você já foi salvo. Você já estava nele. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Como pode um homem natural ser santo e irrepreensível diante de um Deus que é Espírito? Esse relacionamento ele só pode se dar. Por quê? Porque Jesus, através
do seu sacrifício na cruz, ressuscitado, o Espírito Santo habita em nós, nos fazendo nova criação como Cristo, e agora podemos nos relacionar com Ele na eternidade. Somos salvos. Porque a salvação nos tira do Cronos. Tudo que vai ficar preso no Cronos está destinado à condenação. Tudo que é natural está destinado à condenação. Por isso Cristo vem nos dar uma nova vida, uma nova natureza, para que eu saia desse natural, desse Cronos, e possa viver com Ele no celestial, no espiritual. Ok? Então, ficou claro isso? O que o Pai está buscando nos mostrar? Que a salvação, ela já estava desde antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Mas ela se revela a nós, se torna visível, o mistério deixa de existir, porque Cristo se revela a nós, e pelo Espírito podemos discernir, ver isso hoje. E é isso que o Espírito Santo busca nos mostrar. Ok? O Velho Pacto, o Velho Testamento, que na nossa mente muitas vezes está dividido do Novo, mas tudo é uma coisa só, é uma obra só. Mas para ficar claro para nós hoje, o Velho Testamento, antes da cruz, antes do testemunho de Cristo na cruz, tudo o que Deus fez era uma sombra daquilo que viria. Quem que pode ler para mim Hebreus 10, 1? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Amém. Então, a lei, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, era uma sombra. E era uma sombra que não tinha poder para transformar ninguém. Aqui está escrito, me posso ler? Pode. 10:1? Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, Uau. jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas, por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Uau! Então, muito claro, né? Essa tradução também é muito boa. Mostra que a lei, o antigo pacto, o pacto antes da cruz, antes do testemunho de Cristo na cruz, ela não podia aperfeiçoar. Ela era uma sombra, não imagem. A imagem viria, porque a imagem está em Cristo, se cumpriu em Cristo. Mas a sombra não era capaz de aperfeiçoar. Então, a forma de Deus se relacionar com o homem antes da cruz, a lei, ela fazia algo. O que ela fazia? O que ela produzia? Deus não podia, e Deus ainda não estava dentro do homem. Estava fora. Ele não podia aperfeiçoar porque era uma sombra. Então, Deus, ele estava com o homem, não no homem. Por isso, o homem não poderia ser aperfeiçoado. Então, como que o Senhor falava com o homem através dos seus profetas? Era Cristo falando aos profetas de uma forma audível, mas mesmo ele falando, ele não podia aperfeiçoar, ele não podia dar essa vida que só Cristo poderia dar. Então era Deus com o homem. Entendam isso, isso é muito, não se percam, presta atenção, não se percam. Por quê? Porque nós podemos estar aí. Da mesma forma que o homem vivia no velho pacto,
estava com Deus, nós podemos estar vivendo hoje. Como? Podemos achar que estamos com Deus. E essa forma de se relacionar já não está mais, você não está com Deus. Não é essa forma que Deus busca se relacionar com você mais. Ele busca se relacionar com você de uma outra forma. Quem pode ler Efésios 1, 23? Isso é muito importante eu entender, porque tem muita gente aí buscando se relacionar com o Senhor, buscando ter um relacionamento com Deus. E o que isso significa, Elamir? Significa que estão tentando se relacionar com Ele da mesma forma que o povo do velho pacto se relacionava. Ouviam a Deus, mas não tinham Deus dentro de si. Efésios 1, 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O seu corpo, o corpo de quem? De Cristo. Que corpo? Ressuscitado. Ele é que preenche tudo em todos. Hoje, o Senhor Jesus, Ele não está conosco. Ele está em nós. A sua antes era uma sombra. Nesse novo pacto, depois do sacrifício na cruz, é substância. É esse poder de Cristo dentro de nós, fazendo de nós uma nova natureza, uma nova substância, Ele nos preenchendo, permitindo com que eu tenha um relacionamento pleno com Ele. São duas formas de se relacionar. Eu posso estar me relacionando com Deus, ou eu posso estar me relacionando em Deus. Com Deus, Deus fora. A gente falou sobre isso no discipulado, sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu. Ele está no céu ou está dentro de nós? Venha a nós o teu reino. O reino está no céu ou o reino já veio? Se Ele chama, venha a nós o teu reino, é porque já está conosco. A oração do Pai Nosso é uma oração que ainda está no velho pacto. É onde ainda o Espírito Santo não havia se manifestado. Mas Jesus ensinou. Jesus ensinou e serve para quem? Serve para o homem natural, não para o homem espiritual. Porque para nós, o homem que nasceu de novo, que está em Cristo, o Pai já não está no céu, o Pai está em você. Verdade. Eu sou um com Ele. Esse foi o propósito de Cristo na cruz. Nos fazer um com o Pai, um com o Filho, e possamos estar nele. O Pai, Ele veio e mora em nós. Somos um com Ele. Ele já não está no céu, Ele está em mim. E eu estou nele. Eu também estou no céu. Essa mentalidade, essa forma de pensar separado de Deus e não conseguir ver Deus dentro de nós, nos debilita. Porque não é a forma que Deus quer que eu me relacione com Ele hoje. Então eu estou querendo buscar uma religiosidade, uma espiritualidade para estar com Ele, mas na verdade Ele quer estar dentro. E a única forma de Ele vir e morar em você e em mim é nascendo de novo. Ele é a única porta de salvação. Ele é a única forma de nós voltarmos a ter a nossa essência no Senhor. Isso muda tudo. Então, Colossenses 1,17. Quem pode ler para mim? Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo depende dele. Ele é a fonte de vida para toda a criação. Se eu estou fora dele, eu estou em condenação, eu estou em morte.
Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que Cristo veio, morreu na cruz, dando testemunho de uma obra que Ele já fez e é eterna, e nos possibilita, através da vinda do Espírito Santo, nos conectarmos à videira verdadeira. E uma vez que eu estou conectado à videira, que é a fonte de toda a vida, eu tenho vida. Se eu não estou nele, note, a videira, ela é um organismo só. Os ramos, os galhos estão ligados ao tronco. Eles são um único organismo, não estão separados. Agora, se ainda eu penso que a forma de me relacionar com o Senhor é com Deus, Ele fora, eu estou em treva. Agora, eu preciso de uma revelação, eu preciso ver isso. Por isso o Senhor nos dá porções de fé. O que é a fé? A fé é aquilo que eu acordo de manhã, olho no espelho, tudo vai dar certo hoje. Né? Não, hoje Deus vai me abençoar, eu vou conseguir o meu trabalho, eu vou conseguir a minha saúde, eu vou conseguir completar aquela tarefa, hoje vai ser um dia lindo com o Senhor, hoje vai ser um dia maravilhoso. Isso não é fé. A fé é aquilo que o Senhor preparou para nós, podermos ver a substância, a realidade que está nele. A fé, ela é desenhada para que eu veja o coração do meu Pai. Paulo vai chamar isso de mente de Cristo. A fé me conecta à mente de Cristo e eu posso ver como o Pai vê. Eu posso ver como o reino vê. Eu posso ver como Ele disse que veríamos quando estivéssemos nele. Então, não estamos presos aqui ao que é natural. O que sacia o novo homem, o homem espiritual, é essa fé que revela aquilo que Cristo já fez. É a fé que me conecta à salvação de todas as coisas. A fé que busca trazer o espírito de vida para cá, para que ele seja expressado através de cada vida. Isso é fé. Uau! Assim podemos entender o antigo pacto, desde a mente de Cristo. Assim podemos descobrir a Cristo ao longo da história do homem. Podemos ver como Deus vê. E no novo pacto, Cristo agora, no novo pacto, Ele é a substância do ser invisível que nos revela o Pai. Esse homem que busca estar com Deus, ele é natural, terrenal e temporal. Quem que pode ler para mim 1 Coríntios 15, do 47 ao 53? O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é do céu. O primeiro homem foi feito do pó Da terra. Ele é terrenal. Adão. Adão. O segundo homem, o Espírito vivificante que é Cristo, é do céu. Continua, mãe. Até o 53. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino do céu. Carne e sangue não podem herdar o reino do céu. Ou seja, o homem terrenal, o homem terreno não pode herdar o reino. E? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério.
Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Então a gente vê que existe um homem que é Adão, é pó da terra, é terrenal, e está preso a esse cronos, a esse tempo, e vai perecer. Agora existe o homem espiritual, esse que é segundo uma nova natureza, Cristo. Paulo está ensinando sobre isso, a diferença do homem que era antes da cruz para o homem que é depois da cruz, aquele que tem Cristo em si, e ele está em Cristo. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. O homem natural... Aí ele já está falando não do terrenal, agora ele está falando do natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, Pois são absurdas. pois são loucura para ele. Ele não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Uau! O homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não consegue entender essa realidade. Qual a realidade? Cristo, na eternidade, foi imolado. Na cruz deu o testemunho, para que o mistério fosse manifestado, pudéssemos ver. O Espírito Santo faz morada em nós, nascemos da água e do Espírito, nos tornamos uma nova natureza, agora somos uma natureza espiritual, e agora podemos nos ligar a Cristo na eternidade. Não estamos mais presos a este mundo. Amém. Então nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para uma realidade que já era nossa. Só que o homem natural não consegue acreditar nisso. Para ele é loucura. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. continua. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Uau! Agora eu falo para você, ele está falando de dinheiro? Não está falando de dinheiro. Ele está falando de uma realidade. Não juntem aqui tesouros, não coloquem a sua confiança aqui, não tenham discernimento que tudo aqui é perecível, tudo passa, tudo acaba. A traça e a ferrugem vai consumir tudo. Antes busquem tesouros celestiais do céu, porque vocês agora são de lá. Vocês nasceram em Cristo Jesus, a sua natureza não está mais apegada às coisas daqui. A sua natureza agora, ela pode desfrutar dos tesouros do céu. Vocês já estão, vocês são homens e mulheres eternos. Uau! E se eu sou eterno, eu me ligo à obra de Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu estou em Cristo, vivendo uma vida no celestial. Ah, Vlamir, mas aqui então eu vou viver só lá e aqui. Aqui você vai expressar a Cristo. Aqui você vai ser luz do mundo. Aqui você vai ser sal da terra. Aqui tudo aquilo que você expressar, vai expressar da vida eterna que é Cristo. Aqui você vai buscar, através da comunhão com seus irmãos, levar a outros a esse lugar glorificado por Cristo. Através dessa unção que vem do Espírito Santo, você vai buscar que eles vejam essa obra bendita que já está preparada desde antes da fundação do mundo. Vamos aqui, em cada escolha, em cada situação, manifestar a Cristo, para que todos possam vê-lo e desfrutar dessa realidade. Não fiquem aqui enganados. Isso é muito importante a gente entender. Amém. Número 6, 24. O Senhor te abençoe e te Aí, guarde. isso.
Então, leia o versículo anterior, por favor. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. Ok, então é Deus falando a Moisés, para que Moisés falasse a Arão uma palavra de bênção, para que fossem abençoados, é isso? Aí leia o versículo 24, então. O Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a oração. O Senhor te abençoe e te guarde, certo? Segura aí, Geu. Efésios 1:3, por favor, Ana. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uau! Olha a diferença das duas orações. Uma é velho pacto e a outra é novo pacto. Formas diferentes de Deus tratar com o homem. Em número 6 está falando o quê? Abençoe. Deus te abençoe. E te guarde. E te guarde. Quem que já falou isso pro Deus te abençoe e te guarde, né? Agora, o que está falando em Efésios 1? Que ele já abençoou. Ele já abençoou. Mudou a forma de tratar. Antes era Deus com o homem. Deus operava fora do homem. Olha, diga que eu o abençoo. Agora no novo pacto é Deus dentro do homem. A bênção já está. Eu já te abençoei com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém. Te abençoe e te guarde. Colossenses 3, quem pode achar para mim? Colossenses 3, versículo 3 e 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Leia de novo o 3, Gil, por favor. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Olha lá, você já morreu e a sua vida já está guardada. A sua vida já está oculta. A sua vida já está inserida em Cristo. Então, para ficar claro, velho pacto, te abençoe. Novo pacto, já sou abençoado. Antigo pacto, que Deus te guarde. Novo pacto, você já está guardado. Isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque muda a forma de como nos relacionamos com Ele. Quem aqui já... Vamos só terminar. Versículo 25, Geu. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em algumas versões vai falar sobre graça, né? Que Deus te conceda a graça. João 1,16 vai falar que a graça já está. Quem pode achar aí? João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós já temos recebido, já está em nós. Nós não vamos receber. Já temos recebido em nós toda a graça. Então, a forma de se relacionar no velho pacto é diferente do novo pacto. Velho pacto com, novo pacto em. Velho pacto temporal, novo pacto eterno. Velho pacto, homem natural, terrenal. Novo pacto, homem celestial, espiritual. Então, isso muda tudo. Essa consciência vai fazer com que a minha forma de me relacionar com o Senhor mude. Um exemplo, você vai orar. O que você ora, geralmente? Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe, me guarde. Senhor, me guarde. Senhor, me dá paz. Senhor, tem misericórdia. Não, isso é velho pacto. É velha aliança.
hoje o que o Senhor te entregou para mim é: Pai, obrigado porque a sua bênção já está em mim. Obrigado porque eu já estou guardado no Senhor. Obrigado porque a sua graça já opera em mim. Obrigado pelo teu Espírito que já age em mim. Pai, obrigado por todas as bênçãos que já estão nas regiões celestiais pela minha vida. A questão do velho pacto era buscar a Deus. Hoje nós já estamos em Deus. O que nós precisamos é trazer essa realidade para cá. Amém. Isso é a fé. A fé que é em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele quer que você traga para a sua realidade o que Ele já fez. E quando eu não faço isso, Ele olha para mim e Ele fala assim: misericórdia, porque você ainda não entendeu. Mas, Vlamir, eu estou diante de uma situação difícil na minha casa. Ele já te abençoou. Eu estou com uma situação difícil de saúde. Ele já entregou. A palavra vai dizer que Ele já curou todas as coisas. Ele já curou, já nos trouxe a cura. Agora você entende por que Ele fala isso? Que nós já fomos curados? Mas eu estou com um problema nas finanças. Ele já proveu todas as coisas. Esse relacionamento com Ele é o que Ele espera dos filhos. É um relacionamento com uma consciência naquilo que Ele já fez por você. Quando você nega que Ele já fez, você está anulando a graça. E aí nós falamos assim: a minha vida não muda, a minha vida não transforma, eu não vejo diferença na minha vida. Por quê? Porque a substância não está fluindo. Cristo é a substância que vem. Quando vem? Quando a minha fé está no lugar correto. A minha fé está na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo que Ele já fez. Então, Ele já transformou o meu caráter. Ele já transformou as minhas emoções. Ele já transformou os meus relacionamentos. Ele já transformou os meus filhos. Ele já transformou meu marido. Ele já transformou. É essa realidade que está no Filho. E quando o Filho está aí, esse homem espiritual que está em Cristo, ele agindo dessa forma e vendo dessa forma, ele estabelece um lugar propício para que Deus venha e dê substância à sua fé. A substância que é Cristo só pode preencher aonde está sendo manifestada a fé do Filho. Agora, se eu estou, Senhor, me abençoa, Senhor, olha, preciso disso, olha, preciso daquilo. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre a questão de como nós vemos as necessidades. Nós vamos seguir investindo em trazer luz a como nós nos relacionamos com o Senhor. Então, que a partir de hoje a nossa oração seja: Pai, se revela aos meus irmãos. Pai, se revela à igreja. Se revela, Senhor, esse novo pacto que o Senhor já estabeleceu em Cristo Jesus. Que os olhos se abram e não fiquem como Nicodemos. Jesus olhou para Nicodemos e falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ele olhou para Jesus e falou assim: mas como que eu volto para a barriga da minha mãe? Esse é o homem natural que não entende as coisas do Espírito. Não, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Os que nascem da água e do Espírito são Espírito. Por que isso é importante? Porque mudou a natureza. E se mudou a natureza, a fé possibilita que essa substância venha e tudo seja transformado na sua vida. Eu desejo e anseio por essa substância que é Cristo operando em mim, me transformando em todas as áreas. Por quê? Porque Ele já está. Ele já fez.
E a minha fé dá testemunho que Ele já fez a obra na minha vida. Agora, imagina uma pessoa que vai interceder desde uma mentalidade de um velho pacto. Olha uma pessoa que vai interceder, querendo interceder, né? Desde uma mentalidade de velho pacto. Vamos entrar num tempo de intercessão. A forma como essa pessoa vê não está conectada ao celestial, ao eterno. Está ainda de uma forma terrenal, operando. E aí ficamos, Senhor, abençoa, Senhor, ajuda, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Que intercessão que é essa? Agora, quando entramos em Cristo e vemos o que Ele já fez, nós sabemos o que fazer aqui, podemos expressá-lo. Então eu quero orar com você, eu quero desde esse lugar alto, desde esse lugar que o Pai já nos posicionou, desde esse lugar que nós já estamos, que é o coração do Pai, que é o coração de Cristo, desde essa mente, que é a mente de Cristo em nós, eu quero declarar sobre esse corpo a vida. Eu quero declarar sobre esse corpo, haja luz. Amém. Quero declarar a esse corpo que as consciências sejam liberadas. Que o véu que separava já não separe mais. Amém. Que essa realidade de Cristo se apresente a cada um dos meus irmãos. Que essa realidade que Ele já edificou, que Ele já construiu, que Ele já fez, se manifeste na vida de cada um de nós. Amém. Porque é desde essa base. Isso é a base da nossa fé. Mas que para muitos estava oculto, porque muitos estavam operando desde da antiga forma. E por não reconhecermos a obra que o Senhor já fez, a igreja começa a criar em si mesmo. Aí está tudo que nós vimos de confusão na igreja hoje. Tudo que nós vimos de blasfêmia. Tudo que nós vemos de caído. Tudo que nós vemos de espetáculo humano que está aí para dar testemunho de algo que na verdade não existe. É para preencher um vazio. Mas Pai, que venha. E como igreja declaramos desde esse lugar alto que venha sobre o Brasil a consciência do Teu Espírito, que Teu Evangelho, o Evangelho eterno, Pai, venha e se manifeste de uma forma tremenda e que os filhos sejam despertados, Senhor. Esses que já foram chamados desde antes da fundação do mundo, creiam, vejam e se conectem a essa realidade que está em Cristo e possam viver dela, desfrutar dela. Assim era a igreja primitiva. Eram homens e mulheres que morriam, eram martirizados porque viram uma realidade superior. E nada que era terreno foi capaz de mudá-los, de fazê-los negar. A convicção dessa realidade superior venha sobre a sua igreja nesse tempo, Pai. Assim declaramos. E que essa obra comece comigo. Eu me empenhando em buscar um relacionamento com o Senhor, da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor preparou para nós, que são essas obras que já estão desde antes da fundação do mundo.
obras que temos apenas que caminhar por elas. Mas como caminharemos por elas se não as vemos? Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Desperta o nosso espírito para aquilo que é celestial, eterno. Que o homem espiritual seja desenvolvido em cada um de nós. Isso é o que te pedimos, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. E você que reconhece, você que percebeu, que conseguiu ver, que a forma que você tem se relacionado com Ele não o agrada, peça perdão. Se a forma como você se relaciona com Ele era uma forma legalista, era uma forma onde você se via longe de Deus, onde você não conseguia ver a obra consumada. Porque se fazemos isso, estamos anulando a graça de Cristo em nós. Nos perdoa, Pai. Se estávamos operando no lugar errado, nos relacionando com o Senhor da forma errada, mas que o Teu Espírito revele a cada coração a obra consumada, aquilo que já está feito em Cristo, acabado em Cristo, que nós possamos nos conectar e nos relacionar com o Senhor da forma correta, porque isso traz poder, isso traz transformação. Quanto tempo, Pai, tentamos ser mudados? Quanto tempo estamos lutando contra pecados, lutando contra comportamentos e não conseguimos mudar? É porque estamos nos vendo separados. É porque a vida não está se manifestando. Mas hoje nos vemos conectados à videira. Amém. Nos vemos como um no Senhor. Amém, Jesus. E a mente de Cristo opera em nós, Pai. E tudo que é a substância de Cristo, tudo aquilo que é a verdade, aquilo que é o Verbo, nos transforme. E essa nova natureza, desse novo homem que está em nós, seja fortalecida. Esse homem espiritual, celestial, eterno, seja edificado em nós de uma forma tão linda, Pai. E que essa palavra encontre fé, encontre aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. Assim declaramos em nome de Jesus. Amém e amém, Pai.